Para evitar problemas, sempre inventei que tinha esposo. Andava de compras com uma colega de trabalho quando vi um vestido caríssimo. A vendedora se grudou em mim. Que eu experimentasse, que ficava incrível, que era a última peça. Falei o de sempre. Não, obrigada. Meu esposo não vai deixar e mesmo que eu compre, vou ter que devolver. No dia seguinte, chegou um pacote no escritório. Abri e era aquele vestido. A Megan ficou com os olhos brilhando. Pegou o cartão que vinha dentro e leu em voz alta para minha querida esposa. Se você gostou, tem que ser seu. Você merece todas as coisas bonitas. Seu esposo que te ama. Fiquei congelada. Meu esposo era uma invenção minha. Nunca na vida tinha tido namorado. Então, de onde ia sair um esposo? Achei que a Megan estava lendo um monte de bobagem. Então, arranquei o cartão dela, mas lá estavam aquelas 2 linhas escritas exatamente assim. Lauren, você fica o tempo todo dizendo que seu esposo não deixa isso, não deixa aquilo. Não era tão pão duro assim e nem piscou. Outras colegas se aproximaram. Ou seja, seu esposo tem esse dinheirão. Quem diria, Lauren? Forcei um sorriso. Não saiu uma única palavra. Estava há 3 meses naquela empresa e meu personagem de mulher casada estava bem armado. Tudo o que eu não queria fazer, eu evitava com é que meu esposo não deixa. Funcionava maravilhosamente bem. Ninguém insistia com saídas depois do trabalho. Ninguém me apresentava a ninguém. Ninguém perguntava nada. Mas na vida real, eu era solteira. E nunca nem tinha segurado a mão de um homem. De onde saiu um esposo? Olhei o pacote de novo disfarçada. O vestido era exatamente do meu tamanho. Quem mandou? Por um segundo, me senti muito especial e pensei que alguém estava apaixonado por mim, mas aquele vestido eu vi uma única vez quando estava com a Megan. Ela era a única que sabia. Olhei o rosto da Megan sem que ela percebesse. Completamente normal. O dia inteiro fiquei inquieta. Saindo do trabalho, liguei para o atendimento ao cliente da loja. Não era uma compra pequena. A loja tinha que ter os dados do comprador. A moça ficou em silêncio uns segundos e disse: Sinto muito, senhora. Este pedido foi feito de forma anônima. O cliente pediu proteção de privacidade. Não podemos ver as informações. Anônima? Que mistério! Fiquei olhando aquele vestido um bom tempo e depois empurrei para o fundo do armário. No outro dia, no escritório, a Megan perguntou: Lauren, por que você não usou o vestido? Eu queria dar uma boa olhada. Ver como fica um vestido de $5.000. Desconversei como pude. Trazer uma coisa tão cara para o trabalho é um desperdício. A verdade é que eu não tinha coragem de usar algo que não sabia de onde vinha. A Megan não insistiu. Me concentrei no trabalho, mas logo a recepcionista me chamou. Lauren, você tem um pacote? Arrepiou a pele. Tive um mau pressentimento. E sim, quando trouxe o pacote e abri, dentro vinha um kit completo de batons. O cartão vinha assinado de novo. Seu esposo que te ama. A Megan deu um grito. Não são os que acabaram de sair? Semana passada a gente estava falando deles e você disse que gostava de vários tons. Sim. E naquele momento eu até tinha dito, só por dizer, que dava vontade de comprar o kit completo, mas que meu esposo não ia deixar, que ele sempre fala que eu já tenho batons demais. A Megan balançou a cabeça. Não deixa comprar, pois agora ele comprou o kit inteiro. Lauren, que tipo de esposo anjo você conseguiu? Anjo? Ah, sim, anjinho. Tão anjinho que eu nem sei quem é. Que diabos estava acontecendo? Será que alguém realmente estava apaixonado por mim? Então que diga na minha cara. Para que mandar presentes escondidos e assinar como meu esposo? Minha cabeça estava uma confusão. Joguei os batons na gaveta. A Megan me olhou estranho. O que foi? Por que você não fica feliz de ganhar presente? Você brigou com seu esposo? Sorri constrangida. A Megan tomou como um sim. Com razão. Ele está mandando presentes esses dias. Olha só. Com um esposo tão generoso, para que brigar com ele? Decorei de memória o número de rastreio da caixa. Busquei a loja online e escrevi para o atendimento ao cliente. Responderam a mesma coisa. Este pedido foi feito de forma anônima. Não podemos fornecer as informações. Desde quando se pode comprar online de forma anônima? Estava pensando nisso quando a recepcionista me chamou de novo. Lauren, vem buscar suas flores. Flores? Quais flores? Me levantei como zumbi e caminhei até lá. O entregador trazia um buquê enorme. Você é a senhorita Lauren? Essas flores o seu esposo mandou. Fiquei rígida. Quando reagi, o rapaz já estava saindo. Corri atrás dele e gritei para ele esperar. Com licença, quem fez o pedido das flores? Ele me olhou com uma cara esquisita. Seu esposo. Balancei a cabeça. Não quer dizer. Posso ver a conta de quem pagou? Ele não entendeu nada, mas mesmo assim tirou o celular e me mostrou a conversa do pedido. Exatamente como eu imaginava, o perfil do outro estava completamente em branco. Esse buquê custa 1.000, sem contar o frete. E seu esposo me deu 1.000 de gorjeta.
O rapaz sorria tanto que fazia rugas nos olhos. Senhorita Lauren, seu esposo realmente te ama. Bem generoso. Devolvi o celular com a mão dura e forcei um sorriso igual de duro. Quando voltei para Olá a dentro, todos, todas as minhas bem-vindo a colegas mais já uma estavam em história cima. Está aqui do enorme o canal. buquê. Deve ter Espero que custado gostem milhares. muito desse Isso não é tema. nada. O Fui esposo da Lauren abandonado comprou 5 um dias vestido de depois de 5.000 nascer, sem mas por pestanejar. alguma Olha, razão minha mãe tem um cartão. biológica O que me diz? deixou. Só então vi o cartão. Vamos à Meu amor, não história. fica mais brava. Quando li aquela linha completa, a mão tremeu e quase joguei o buquê no chão. As colegas se soltaram. Lauren, com um esposo assim, como você tem coração de brigar com ele? Eu já estou chorando de inveja. Eu também quero um esposo assim. Ele está se desculpando bem bonito, já perdoa. Elas falavam todas ao mesmo tempo e eu não registrava uma palavra. A única coisa que fiz foi olhar para a Megan. O vestido, os batons. A Megan era a única que sabia que eu tinha dito aquelas coisas. E até a briga com meu esposo, eu tinha acabado de mencionar na frente dela. E imediatamente chegou um buquê, dizendo para eu não ficar mais brava. E se ela percebeu que eu não tenho esposo e está me pregando uma peça, mas essas coisas não eram baratas. Não batia que ela gastasse tanto dinheiro. Não entendia. Não tinha nenhuma pista. Minha cabeça estava uma bagunça. Então, saindo do trabalho, fui ver meu avô. Meu avô preparou uma mesa cheia de comida e eu me pendurei no braço dele, me fazendo de menininha. De repente, percebi que ele não estava com o aparelho auditivo. Avô? E o seu aparelho? Meu avô é bem surdo, então demorou um pouco para me entender. Aquela coisa. Ontem caiu no rio enquanto eu pescava. Não é nada demais. Como não é nada demais? Na hora entrei na internet para procurar aparelhos auditivos. Qual era o melhor? Qual servia mais? Compra um barato. Não joga dinheiro fora. Ele dizia ao meu lado. Naquela noite não voltei para o meu apartamento. Fiquei dormindo lá bem cedo. No outro dia me acordaram batidas na porta. Saí do quarto com os olhos inchados e vi meu avô abrindo. Lá fora tinha um entregador. Bom dia. Assina o recebimento. Meu avô viu o pacote e ficou rígido. Onde você comprou? Chegou rapidíssimo. O sono sumiu de uma vez e me aproximei correndo. O que o entregador trazia nas mãos era exatamente um aparelho auditivo, mas eu nem tinha feito o pedido. Arrepiou o corpo inteiro. Quem dos dois assina? O rapaz repetiu. Meu avô já ia assinar, mas eu me apressei. Isso. Acho que errei ao comprar. Desculpa, vou recusar. Isso era para o meu avô. Eu não tinha coragem de aceitar assim do nada. E se fosse perigoso? Enquanto recusava, consegui ver um cartão colado na caixa. Já conhecia o estilo. Aos avós, a gente dá o melhor. O esposo da Lauren. A mão tremeu de susto. Depois de despachar o entregador, pedi meio período no escritório e levei meu avô a uma loja física para comprar o aparelho. Depois repeti umas 10 vezes a mesma coisa. Avô, se chegar qualquer pacote esses dias, você me avisa na hora. Na hora? Embora ele não tenha entendido completamente, ele me obedeceu. À tarde, quando voltei ao trabalho, eu era um desastre. Quem era essa pessoa? Como sabia até o endereço do meu avô? E pior, o do aparelho auditivo só eu e meu avô sabíamos. Eu busquei na internet na noite anterior e na manhã seguinte já estava na porta. Por mais que pensasse, não fazia sentido. A não ser que baixei o olhar para o meu celular. E se alguém instalou alguma coisa e está me vigiando? Dei voltas e voltas. E era a única possibilidade. Então, assim que saí do trabalho, fui comprar um celular novo, formatei o velho e vendi de segunda mão. Gastar 2 quantias grandes no mesmo dia doeu na alma, mas o que me deixou tranquila foi que nos dias seguintes não chegou nenhum presente. Eu ainda estava soltando o ar quando naquela noite tive um sonho estranhíssimo. Sonho. Um homem que eu não conhecia falava com cara de ofendido. Amor, você não usa a roupa que eu te dei. Não usa os batons e ainda recusou o aparelho do avô. Você já cansou de mim ou simplesmente não quer mais presentes? Hoje é seu aniversário. Que tal se eu te der dinheiro? Assim você compra o que quiser. Acordei de um salto. O coração queria sair pela boca. Hoje realmente era meu aniversário. Mas que tipo de sonho idiota era aquele? Justo nesse momento tocou o despertador. Dei uns tapinhas na cabeça para sacudir aquilo e me levantei para trabalhar. Sentada na minha mesa, mastigando um pão e correndo com uma proposta quando o celular vibrou. Abri e abri os olhos como pratos. Unidades. Dezenas. Centenas. Milhares. Dezenas de milhares. $1 milhão. Na minha conta tinham depositado $1 milhão. Achei que era brincadeira de alguém, mas quando entrei no extrato, lá estava 1 milhão a mais. Descrição: amor. Feliz aniversário. O que era isso? Que tal se eu te der dinheiro? Assim você compra o que quiser. As palavras do sonho voltaram. Fiquei congelada na cadeira,
sentindo o chão cair sob. Lauren, o que você tem? A Megan me deu um cotovelo ao me ver sem piscar. Virei o celular de boca para baixo rapidíssimo. Nada, nada. Meu Deus, o que está acontecendo? De onde saiu esse milhão? Não me diga que eu tenho esposo e só não me lembro. Oi, Lauren. Vi marcado no seu calendário de mesa que hoje é seu aniversário. Como você vai comemorar? Perguntou a Megan como se nada. Peguei o celular disfarçada e olhei o saldo de novo. Eu nunca tinha usado nada do que aquele esposo mandou. Será que aquelas coisas eram reais? Por exemplo, esse milhão dá pra gastar mesmo? Respirei fundo. Meninas, hoje é meu aniversário. Eu pago o jantar. As colegas gritaram. Alguém até perguntou. Lauren, você não vai passar com seu esposo? Inventei a primeira coisa que veio. Está em viagem de trabalho. Depois mandei o endereço de um restaurante no grupo do trabalho. A Megan quase caiu. Lauren, você vai nos convidar para um lugar tão caro? Sorri e não disse nada. Mas por dentro continuava nervosa. E se aquele dinheiro não pudesse ser usado? Resultou que me preocupei à toa, quando viram que paguei uma conta de mais de 15 mil sem mexer um músculo. As colegas ficaram de boca aberta. Lauren, com o que seu esposo trabalha? Está podre de rico. Sério que você tirou a sorte grande? Não dava para perceber. Já. Deixa a Lauren pedir o desejo. A Megan pediu um bolo e me colocou um chapeuzinho de aniversário. Acenderam as velas e eu fechei os olhos. Pensando em tudo o que tinha acontecido aqueles dias, me veio uma ideia absurda. E se eu tiver um poder e tudo o que eu desejar se realizar, então melhor pedir algo grande. Repeti em silêncio, dentro da cabeça. Quero muito, muito dinheiro. Abri os olhos e apaguei as velas. Quando cheguei em casa à noite, depois de tomar banho e deitar, vi uma mensagem não lida. Sentei de um salto, apertei os punhos e abri a mensagem. Outro depósito na minha conta e a fileira de números era ainda mais longa que a da manhã. Com o coração batendo nas costelas, comecei a contar os zeros. Eram 100 milhões. Descrição. Vou te dar muito, muito dinheiro. Era demais para ser verdade. Desci da cama e dei voltas no quarto várias vezes, sentindo que estava sonhando. Será que eu realmente tinha o poder de realizar meus desejos? Mas isso não era científico. Quando me acalmei um pouco, ainda tinha algo que não gostava. Com uma renda tão gigantesca, a polícia ia me investigar? Ficar rica da noite para o dia não te coloca na mira de gente perigosa. Embora fosse muito bom ter dinheiro, a verdade é que eu não tinha coragem de mexer nele. Pensei e decidi que no dia seguinte iria à polícia. Se pudessem rastrear a origem do dinheiro, perfeito. E se não pudessem, pelo menos ficava o registro. Isso? Respirei fundo várias vezes para me acalmar e deitei de novo, pronta para largar o celular e dormir. De repente, a mão escorregou e abriu a galeria. E sentei de um salto de novo, porque na minha galeria tinham aparecido do nada umas fotos que eu nunca tinha visto. E eram fotos minhas com um homem desconhecido. E aquele homem era idêntico ao rosto do sonho. Fiquei com medo e acendi todas as luzes. Isso já era coisa de fantasma. Eu não tinha nenhuma lembrança daquelas fotos e tinha certeza de que não conhecia aquele homem. A não ser que fossem feitas com inteligência artificial, mas eu tinha acabado de trocar de celular. Será que estavam me vigiando o novo também? Seja o que fosse, eu tinha que denunciar. Deixei a luz acesa a noite inteira e não tive coragem de dormir. Assim que amanheceu, peguei um táxi para a delegacia. Bom dia. Aconteceu alguma coisa? Era cedo e eu estava com uma cara horrível. O policial de plantão ficou alerta e me serviu um copo d'água. Oficial. Engoli em seco. Apareceram fotos de um homem estranho no meu celular. E também recebi uma quantia enorme de dinheiro de origem desconhecida. O oficial franziu a testa. Dinheiro de origem desconhecida. Quanto? 100 milhões. 1 milhão? Não. 1 milhão mais 100 milhões. 100 milhões. O oficial deu um pulo de susto e soltou um grito. Oficial Sam, por que você se assusta assim? Quais 100 milhões? Perguntou outro policial do fundo. E eu fiquei rígida. Oficial Sam. Levantei o olhar devagar e vi o rosto dele. E de repente a cabeça explodiu. Já sabia. Já sabia o que estava acontecendo. E enquanto a emoção subia pelo peito, uma dor brutal atravessou a cabeça. A dor me dobrou. Me agarrei na beira da mesa e derrubei o copo d'água no chão. O que eu soube naquele segundo não foi uma explicação. Foi uma coisa só. Seca, sem enfeite. Aquele homem já tinha segurado a minha mão antes. Por um segundo vi outra coisa. Chuva batendo no para-brisa. Uma mão de homem com um anel fino segurando a minha em cima da alavanca de câmbio. Uma voz dizendo meu nome devagar, separando as sílabas como se estivesse me ensinando. Depois nada. Quando abri os olhos, estava deitada num banco da delegacia com alguma coisa dobrada embaixo da cabeça. Era uma jaqueta. Cheirava a café queimado e cloro. O oficial Sam estava agachado ao meu lado,
com a minha mão entre as dele, apertava os dedos um por um. Devagar, como quem conta, para ver se não falta nenhum. Lauren disse. Lauren? Me olha. Ninguém dizia meu nome assim. Sam. O outro policial estava parado atrás com 2 copos de café que ninguém ia beber. Essie, o que você está fazendo? Ele não virou. É ela, Sam. É ela, Ryan. Tentei me sentar e a sala girou. Ele me segurou pelo ombro e com a outra mão tirou a carteira do bolso. Abriu com o polegar desajeitado e colocou uma foto na minha frente. Estávamos os dois. Eu com o cabelo mais longo e um suéter que eu não reconhecia. Ele me abraçava por trás na porta de uma casa com o número 14 em latão. Era a mesma foto que tinha aparecido na minha galeria na noite. Mas essa estava impressa, gasta nas bordas, com uma risca branca no meio de tanto dobrar e desdobrar. De onde você tirou isso? Saiu a voz rouca. Eu tirei. Não conheço essa casa. É a nossa. Soltei a mão dele, esfreguei o rosto com as 2 palmas e, ao passar por cima da sobrancelha esquerda, senti um caroço pequenino, uma linha dura que sempre esteve ali e que eu nunca na vida me perguntei de onde veio. Oficial, disse. Eu tenho 29 anos. Cheguei a Houston há 3 meses. Moro sozinha. Nunca me casei. Sam me olhou por um tempo longo. Não mexia nada no rosto, mas a mandíbula começou a tremer. Você se casou comigo há 4 anos, disse. E há 2 me entregaram uma certidão de óbito com o seu nome. 4 anos. Tinha me dito que eu caí, que batia a cabeça, que fiquei mal uns meses e que o resto ia se acomodando sozinho. Era o que eu repetia quando alguém perguntava. Ninguém nunca me disse que o buraco era de 4 anos. Ryan deixou os cafés em cima da mesa sem fazer barulho e saiu da sala. Eu fiquei olhando o anel que o Sam usava na mão esquerda, fino, com a borda comida de tanto uso, igual ao da chuva. E então me lembrei de uma coisa que eu não lembrava há 2 anos. Quando acordei naquele hospital de Corpus Christi, com metade da cabeça enfaixada e sem saber nem em que mês estávamos, meu avô estava sentado ao lado da cama com o chapéu no colo. E a primeira coisa que ele me disse antes do "Oi?", antes de perguntar como eu estava isto. Não pergunta nada, minha filha. Já passou. Eu estava com a garganta seca e obedeci. Obedeci por 2 anos. O celular do Sam começou a vibrar em cima da mesa, girando na madeira. Na tela dizia Karen. Ele virou de boca para baixo, sem atender. Sam me levou a um quarto pequeno com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Ryan fechou a porta por fora sem dizer nada. Colocou uma pasta em cima da mesa, grossa, com um elástico em volta, porque não fechava mais. Abre. Abri. Dentro estava eu. Eu saindo do escritório. Eu no cais com meu avô de costas apontando a água. Cada foto tinha uma data escrita à mão no canto com caneta azul. A boca secou. Há quanto tempo você faz isso? 5 semanas. E antes das 5 semanas? Antes das 5 semanas eu achava que você estava enterrada. Sentou na minha frente e tampou a boca com as 2 mãos por um segundo. No dia 10 de outubro, a gente vinha da casa do seu avô. Eu dirigia. Estava chovendo e na 37 tem um trecho onde o asfalto afunda e vira um espelho d'água. Uma caminhonete que vinha em sentido contrário nos tirou da pista. Eu tinha as mãos embaixo da mesa, estava enfiando as unhas na perna e nem percebia. Acordei 3 dias depois num hospital de Corpus Christi com a clavícula quebrada. Minha mãe estava de pé aos pés da cama. A primeira coisa que ela me disse foi que você não chegou ao hospital, que tinham te declarado na ambulância. Isso não é verdade. Já sei que não é verdade. Baixou as mãos. Agora eu já sei. E o funeral? Caixão fechado. Minha mãe organizou tudo em 4 dias. Assinei o que colocaram na minha frente. Não me lembro de nenhuma daquelas assinaturas, Lauren. Lembro do cheiro das flores e de mais nada. Deixei o negócio da minha família. Continuou. Entrei na polícia 8 meses depois. Minha mãe disse que eu tinha enlouquecido de tristeza. Aqui dentro eu podia pedir coisas que lá fora ninguém ia me dar. Que coisas? Câmeras. Há 5 semanas, uma câmera de trânsito da Westheimer te pegou de perfil atravessando a rua. O sistema comparou com uma foto sua de 4 anos atrás. Sentei para ver aquele vídeo 80 vezes antes de acreditar. E por que você não parou na minha frente e me contou? Demorou. Porque falei com um neurologista antes, sem dar nomes. Ele disse que se eu chegasse de repente dizendo quem você era, o mais provável era você sair correndo. Se na segunda-feira eu tivesse parado na porta do seu escritório para dizer que sou seu esposo, o que você teria feito? Ligado para a polícia. Exato. Para mim? Não ri. Ele também não. Então você mandou um vestido. Mandei um vestido e batons e flores e um aparelho para o seu avô. Sam, ouvi a mim mesma dizer e foi estranhíssimo porque era a primeira vez na minha vida consciente que eu falava aquele nome.
Alguém sabia o que eu disse numa loja. Alguém sabia o que eu estava buscando na internet às 11 da noite. Alguém sabia que meu avô jogou o aparelho no Rio Diz com as palavras certas. Ele não baixou o olhar. Isso eu tenho que admitir. Eu estava te vigiando de novo. Eu estava te vigiando, repetiu. Coloquei um homem do lado de fora da casa do seu avô por 3 semanas. Ele viu ele pescando na quinta e me avisou que caiu alguma coisa na água. Não li o seu celular. Li a sua vida de uma caminhonete estacionada na esquina. Me levantei. A cadeira fez um barulho horrível no chão, e as fotos que apareceram na minha galeria eu troquei de celular. Vendi. Nossa conta compartilhada continua ligada ao seu número. Nunca fechei. Subi aquele álbum na terça. Quando você colocou seu número no celular novo, o álbum baixou sozinho. Não foi fantasma. Foi uma conta que eu não cancelei porque cancelar parecia enterrar você de novo. Sentei. As pernas já não estavam ajudando. O dinheiro disse é seu. Ninguém tem 100 milhões de dólares. Sam, meu sobrenome, tem. Disse sem nenhum prazer. Bennett. Quando nos casamos, abriram um fundo no seu nome. Quando te declararam morta, esse fundo voltou para o controle da minha mãe. Eu movi aniversário. Eu pedi um desejo aquela noite, disse. E me senti idiota. Pedi muito dinheiro e chegou. Eu não leio mentes. Quase riu, mas não saiu. Eu só sei quando você faz aniversário. Fiquei em silêncio por um tempo longo. Dentro daquele quarto não havia mais barulho, além do zumbido da lâmpada. Havia uma única pergunta que me importava e estava custando a dizer. Sam, meu avô, ele sabia? Sam abriu a boca e fechou de novo. E eu tive minha resposta. Dirigi até a casa do meu avô sem colocar música. Ele estava na varanda limpando uma vara com um pano com o aparelho novo na orelha. Isso foi o pior, que ele estava com o aparelho que dessa vez ia me ouvir tudo. Avô levantou o rosto e sorriu. Minha filha, você não foi trabalhar há 2 anos no hospital de Corpus Christi. Quem foi te ver? O rosto dele apagou devagar, baixou a vara e colocou o pano em cima, bem arrumadinho, como se isso fosse o importante. Vamos para dentro. Não me responde aqui, Lauren. Quem foi te ver? Segurou o corrimão para se levantar e custou mais do que costuma. Uma senhora saiu rouco de cabelo branco curto. Trazia 2 advogados e uma pasta. Encontrei ela no corredor antes de você acordar. O que ela te disse? Me mostrou um papel com o seu nome. Aí a voz quebrou e ele precisou respirar 2 vezes com o seu nome e uma palavra embaixo. Falecida, carimbado, assinado por um médico. Disse que aquele papel já existia e que ninguém ia conseguir desfazer. E que se eu andasse por aí dizendo que você estava viva, eles tinham como provar que quem estava mal da cabeça era eu. E me disse mais uma coisa. Que coisa? Que o filho dela já tinha assinado você como morta com a própria mão e que se eu te levasse até ele, você ia chegar batendo na porta de um homem que já tinha te enterrado. Precisei me segurar no batente da porta. E você acreditou? Você tinha 27 anos e não lembrava nem do próprio celular, disse. Pediu água e não soube como se chamava o copo. Eu tinha 68 anos e uma casa hipotecada. Acreditei porque estava sozinho e porque tinha medo, minha filha. Não vou inventar outra coisa. Entramos. Ele saiu do quarto com uma caixa de sapatos que eu tinha visto a vida inteira em cima do guarda-roupa. Colocou na mesa e sentou com as mãos entre os joelhos. Dentro havia uma cópia de uma certidão de óbito com meu nome completo. E embaixo, dobrado em 4, um cheque. Tirei. O papel estava amarelado nas bordas. Estava em nome do meu avô, por uma quantia que ele nunca na vida teria juntado trabalhando e assinado com uma letra apertada e elegante. Karen Bennett. Virei e nunca descontou. Na segunda-feira cheguei ao escritório às 7h30, porque no meu apartamento eu já não aguentava ficar sentada. A Megan chegou às 9 com 2 cafés e colocou um na minha mesa sem perguntar. Você está com uma cara, disse. Dormi mal. Você está há 4 dias dormindo mal. Sentou na beira da minha mesa. Lauren, se o seu esposo está te fazendo alguma coisa, você me conta. Levantei o rosto. Ela estava séria. Nada de fofoca. Nada de olhos brilhando. E eu, que 3 semanas antes estava convencida de que ela era quem brincava com os presentes, senti um calor feio no estômago. Não é isso, disse. Te juro que não é isso. Bom, ela se levantou. Mas no dia em que for isso, você me conta. Às 11h20, a recepcionista me chamou. Lauren, uma senhora está te procurando. Diz que é sua sogra. O ar sumiu. Fechei o notebook, ajeitei o blazer e caminhei até lá com as pernas rígidas. Estava parada junto à janela de costas, olhando o estacionamento. Cabelo branco curto, bem penteado. Terno azul marinho. Bolsa pendurada no antebraço. Virou antes que eu falasse, como se tivesse ouvido eu respirar. Lauren sorriu. Você está bem? Melhor do que eu esperava. Levei para a sala de reuniões pequena e fechei a porta. Ela sentou primeiro,
Tirou um lenço de pano e limpou um pedacinho da mesa antes de colocar as mãos ali. Tudo com a calma de quem nunca precisou se apressar por ninguém. Que escritório agradável, disse. E o que vocês fazem aqui? A senhora não veio me perguntar isso? Não cruzou as mãos. Vim te dizer que meu filho não está bem. Fiquei em silêncio. Sam passou 2 anos sem dormir. Deixou uma empresa que levava o sobrenome dele para andar numa viatura. Emagreceu 12 quilos. Eu o levantei do chão do banheiro da minha casa uma noite, Lauren com estas mãos, abriu e fechou. E ele mal estava começando a ficar tranquilo. E agora você aparece. Eu não apareci. Eu sempre estive. Ai, minha filha, disse com uma doçura que me revirou o estômago. O que esteve foi uma mulher sem memória numa casa perto de um rio. Isso não é a mesma coisa. Eu tinha as mãos embaixo da mesa de novo. Estava enfiando as unhas na palma. Abriu a bolsa, tirou um cartão branco daqueles grossos e deslizou pela mesa até o meio. Tinha um número escrito à mão. O que é isso? O que tem para você se sair de Houston esta semana? Nem baixou a voz. Você assina um documento se comprometendo a não procurar o Sam. Vai para Corpus ou Austin ou para onde quiser. Leva seu avô, compra uma casa perto da água para ele pescar tranquilo e todo mundo vive. Já tenho dinheiro. Você tem dinheiro do meu filho que é diferente. Sorriu de novo. E esse dinheiro pode ser discutido? Este não. Olhei o cartão. Não toquei. Tinha muitas coisas na garganta. Tinha vontade de jogar a cadeira nela. Tinha vontade de perguntar como ela dormia. Mas de tudo o que eu tinha dentro saiu uma única pergunta e saiu baixinho. Quem assinou a minha certidão de óbito? Karen nem piscou. Um médico disse, como todas. Eu estava viva. Você estava num hospital de Corpus Christi com a cabeça aberta e sem conseguir dizer seu nome. Nos primeiros dias, ninguém sabia se você ia acordar, nem como. Ajeitou o blazer no ombro. Eu tomei decisões. Alguém tinha que tomar. Meu filho estava sedado com a clavícula quebrada e seu avô estava no corredor chorando, sem saber nem que papel assinar. Você não estava lá, Lauren. Você não viu aquilo. Eu era quem estava na cama. Exato. Levantou-se. Você era um corpo. E alguém teve que ser a pessoa. Pendurou a bolsa no antebraço de novo devagar. Na porta parou e virou. E aí já não sorria. O cartão fica aí até sexta. Depois disso, deixa de ser uma oferta. Quando ela foi embora, fiquei sentada uns 2 minutos. Depois me levantei, caminhei até o banheiro, entrei no último box e vomitei o café da Megan. Lavei o rosto, fiquei olhando o espelho. Tinha a marca das unhas nas 2 palmas, 4 riscos vermelhos em cada uma. Na quarta-feira aconteceu algo pior. Saí para comprar comida no lugar da esquina, e quando virei com a bandeja nas mãos, tinha uma mulher sentada na minha mesa, loira, mais ou menos da minha idade, com um vestido cor-de-rosa e sandálias que custavam mais que meu aluguel. Oi, Lauren. Sou Ashley. Fiquei parada com a bandeja. Senta, por favor. São só 5 minutos. Sentei porque se não sentasse tudo ia cair. Colocou a mão esquerda em cima da mesa aberta, com os dedos espalhados. Usava um anel com uma pedra que pegou toda a luz da janela. Sam e eu estamos juntos há 1 ano, disse. A Karen nos apresentou. Ele nunca falou de você, sabia? Nenhuma vez. Eu soube de você há 9 dias. Não sei o que você quer que eu diga. Não quero que diga nada. Ajeitou o cabelo atrás da orelha. Quero que você entenda uma coisa só. Eu cuidei dele por 2 anos. Eu o tirei para jantar quando ele não queria comer. Eu atendi o telefone às 3 da manhã. Você chegou na segunda e já está no carro dele. Eu não estou no carro dele. Eu os vi. Sorriu de boca fechada. E está tudo bem de verdade. Só vou te dizer uma coisa e te digo com carinho porque você me cai bem. Ele já te deixou ir uma vez sem lutar. Quando contaram para ele, ele não foi verificar nada. Ele assinou. Sentiu o suor escorrer pelas costas. Agora não precisa de nenhum acidente, disse e se levantou. Só precisa que a mãe dele peça direito. Foi embora. Fiquei olhando aquela bandeja 10 minutos e não comi nenhuma batata. À tarde, a Megan cancelou 2 reuniões e disse ao chefe que eu estava com enxaqueca. Não perguntou nada. Só deixou um bilhete amarelo colado na tela que dizia: vai para casa. Eu fecho. Cheguei no meu prédio às 7. Tinha um papel dobrado colado na minha porta com fita crepe. Abri no corredor em pé, sem acender a luz. O prédio tinha mudado de dono na sexta anterior. A propriedade agora era de uma empresa com um nome de 3 letras que eu nunca tinha ouvido. Todos os contratos mensais ficavam rescindidos. 30 dias para desocupar. Desci para o estacionamento e fiquei sentada no carro com as chaves na mão e sem colocar. Depois tirei o celular e liguei para o Sam. Atendeu no primeiro toque como se estivesse com o telefone na mão. Preciso do nome completo do médico que assinou aquele papel, disse.
Se eu saber para que hospital me levaram primeiro. Do outro lado, houve um silêncio curto. Você está bem? Não. Me arranja os nomes. Dirigimos para Corpus Christi no sábado às 5 da manhã. Sam não colocou música e eu também não pedi. Mais ou menos na metade do caminho, passamos pelo trecho da 37, onde o asfalto afunda. Ele não disse nada, mas soltou o volante com a mão direita e colocou na perna e deixou ali até sairmos da curva. No hospital, nos mandaram para um quarto no subsolo que cheira a papel velho e carpete molhado. A moça do arquivo tinha uma caneca que dizia: "Ainda não me pagam o suficiente." Pedi meu prontuário com a identificação na mão. Voltou com uma pasta fininha. "Tem bem pouquinho aqui", disse. "Internação 11 dias de transferência." Transferência para onde? Para uma clínica particular em Houston. Assinado em 21 de outubro. Sam se levantou da cadeira. "Eu fiquei 11 dias aqui." "Aham. E quem autorizou essa transferência?" Virou a folha e colocou na minha frente com o dedo na assinatura. Não era meu avô. Era um nome que eu não conhecia, com a palavra representante embaixo e ao lado um carimbo de um escritório de advocacia de Houston. E em cima, na parte do nome da paciente, não dizia Lauren, dizia Ruiz Mary. E o corpo inteiro esfriou. "Essa não sou eu", disse. A moça colocou os óculos. "Sim, é você. O número do prontuário é o mesmo e as datas batem." Mexeu a folha. "Você entrou como desconhecida porque chegou sem identificação e depois de 3 dias alguém veio e colocou um nome. Só que colocaram esse." Sam se agarrou na beira da mesa. 11 dias, disse. "Eu liguei pra cá. Eu liguei pra este hospital da minha cama, Lauren. Perguntei por Lauren Rivera. E eu estava no 3º andar com outro nome", disse. Ninguém falou uns 10 segundos. Depois pedia outra coisa. A certidão. A moça entrou no sistema do condado e imprimiu. Peguei antes de qualquer um. Meu nome completo, bem escrito, a data do acidente. E embaixo, a assinatura do Dr. Alan Whittaker. Mas tinha uma coisa que não batia. A hora. A certidão dizia que eu falecia às 23h40 do dia 10 de outubro e minha folha de internação, a que estava na pasta, dizia que eu entrei no centro cirúrgico às 0h45 da madrugada do dia 11. Me operaram 1 hora depois de me declararem morta. Falei em voz alta. Sam tirou foto das 2 folhas. A mão tremia. O Dr. Whittaker não trabalhava mais lá. Entregou o registro voluntariamente 14 meses depois do acidente e foi para Naples, Flórida. A moça nos contou como quem conta uma fofoca sem saber o que está entregando. Mas tinha outro nome nas folhas. Uma enfermeira que assinou os turnos daqueles 11 dias. Denise Parker. Encontramos numa casa de 2 andares no norte de Houston, com uma caminhonete nova na garagem. Abriu a porta com a corrente. "Sim, Denise Parker, certo? Meu nome é Lauren Rivera." A cor sumiu do rosto dela tão rápido que eu até senti pena. Começou a fechar a porta. Eu não enfiei o pé, não gritei, não vim ameaçá-la, disse falando pela fresta. "Vim porque a senhora me cuidou 11 dias. Vim dizer que acordei." A porta ficou ali sem fechar e sem abrir. "Não posso falar com a senhora." "Já sei." Tirei um cartão com meu número e enfiei pela fresta. Caiu no tapete dela. "Se algum dia quiser falar, esse é meu telefone. E se não quiser, também está tudo bem." Virei as costas e fui embora. Sam me alcançou na calçada. "Já." "Só isso?" "Só isso, Lauren. Essa mulher sabe de tudo." "Já sei que ela sabe de tudo." Abri a porta do carro, por isso não vou encurralá-la. Gente encurralada liga para advogado. Gente que dorme mal liga para a do cartão. Ela me ligou às 23h40. "Não disse oi?" Disse. "Está gravando?" "Não." "Bom", respirou. "Eu não matei a senhora. Eu só não falei nada." "Quem te pagou?" "Ninguém me pagou." A voz quebrou um pouco. "Pagaram o meu chefe de piso." Me mudaram de turno e disseram que a paciente do 312 tinha um assunto legal e que eu não perguntasse. E eu tinha 2 filhos e uma hipoteca. E não perguntei. "E a casa?" "A casa é do meu marido." Riu sem vontade. "Pois é. Pergunta isso pro promotor quando chegar a hora. Vai depor." Demorou tanto que pensei que tinha desligado. "Se chegar uma intimação?" "Sim", disse. "Eu não vou levantar a mão sozinha. Mas se chegar um papel, eu conto o que vi. Faço 2 anos que não durmo bem por causa do 312. Na segunda-feira, fomos com a advogada Norma Salazar num escritório em cima de uma farmácia, com o ar-condicionado pingando num balde, colocou as folhas em fila e ficou olhando 15 minutos sem falar. Depois tirou os óculos. "Vamos por partes. O criminal eu não levo. Isso vai para o promotor do condado. Falsificação de documento público e a sua internação com outro nome. Aí vão cair o médico e quem assinou como representante e a Karen. A Karen a gente pega por outro lado." Tirou outra folha. Uma que o Sam tinha mandado no domingo. "Isso é o que importa de verdade. O fundo da família Bennett tem um conselho de 3 votos. Um é do Samuel, um é do cônjuge do Samuel e um é da mãe.
A Ken ficou com 2 de 3 no dia em que você morreu num papel. Fiquei olhando aquela folha. Ou seja, não foi para proteger o filho. Pode ser que também tenha sido por isso. As pessoas fazem as coisas por 2 razões ao mesmo tempo, mas o efeito é esse. Você viva. Ela perde o controle do fundo inteiro, e isso ela não vai soltar de boa vontade. Sam tinha a mandíbula tão apertada que o músculo aparecia. Tem mais uma coisa, disse. Fui à funerária. Norma levantou o rosto. Não tem registro de que tenha entrado nenhum corpo com esse nome. Nenhum. Teve cerimônia, teve flores, teve gente, mas nunca chegou ninguém dentro daquele caixão. Eu pensei que ia sentir alguma coisa horrível. O que senti foi como quando tiram uma bandagem que estava apertando há dias. Doutora, disse uma coisa. Eu não vou postar isso em lugar nenhum. Não vou falar com nenhum jornalista. Não vou mandar nada para ninguém. Não vou fazer escândalo. Norma me olhou por cima dos óculos. Por que não? Porque um escândalo se esquece em 2 semanas e ela tem com o que esperar. Juntei as folhas e alinhei contra a mesa. Eu quero papel. Quero um juiz. Quero alguma coisa que ela não possa responder com um sorriso. Norma pegou a caneta e começou a escrever. Então vamos demorar 6 meses e vai doer, disse. Você aguenta? Aguento. Karen não contestou a ação. Karen fez outra coisa. Na terça da 3ª semana, bateram na porta da casa do meu avô. Eu estava lá porque desde o despejo tinha me mudado com ele. Era uma mulher com uma credencial pendurada no pescoço. Serviços de proteção ao idoso. A senhorita Lauren Rivera. Sou eu. Recebemos uma denúncia sobre o senhor Rivera. Preciso fazer uma visita. Uma denúncia de quê? Exploração financeira de idoso e abandono. Diz que o senhor vive em condições inadequadas, com problemas auditivos sem tratamento, e que uma parente que recebeu uma quantia de dinheiro de origem não explicada está tomando decisões por ele. Precisei me apoiar no batente da porta. De novo aquele batente. Pode entrar, disse. Meu avô estava na cozinha com o café. Levantou e limpou as mãos na calça. Bom dia, disse forte e claro e puxou uma cadeira. A senhora ficou 2 horas. Perguntou de tudo. Que dia era? Quem administrava o dinheiro? Se comia quente, se conseguia subir as escadas. Meu avô respondeu tudo com o aparelho, sem pedir para repetir nenhuma pergunta. Eu saco meu cheque na 3ª quarta-feira, disse. Eu tiro na agência da avenida com o senhor. Beto, que está lá há 14 anos. Minha neta não tem assinatura nessa conta. Pergunta para o senhor Beto. Quando a senhora se levantou para ir embora, virou para mim. Senhorita, a senhora sabe quem fez a denúncia? Sim. As denúncias são anônimas, disse, e depois, mais baixo. Mas essa vinha muito bem escrita, com datas, com valores, com o número da sua conta bancária. Gente que denuncia abandono de verdade não escreve assim. Foi embora. Sentei na escada da varanda. Meu avô saiu, sentou ao lado com dificuldade e passou o braço atrás de mim. O que você está sentindo? Vontade de vomitar. Pois é, rio sem vontade. Foi exatamente o que eu senti há 2 anos naquele corredor. Naquela tarde, o banco bloqueou as 2 contas. Comunicação de operação suspeita. Eu não chorei ali. Cheguei no carro, fechei a porta e gritei uma vez com as 2 mãos no volante, tão forte que fiquei rouca. Depois limpei o rosto e liguei para a Norma. Já começou, disse. Já começou. Ela respondeu tranquilíssima. Guarda a carta do banco. Tudo o que chegar, mesmo que pareça lixo, você guarda. Ela acha que está te apertando. O que ela está fazendo é assinar. Na quinta, a Ashley me ligou. Atendi na varanda com a mão livre enfiada debaixo da perna para parar de tremer. Oi, Lauren. Fiquei sabendo do seu apartamento. O que você quer? Nada. Dizem que você foi morar com o vovô. Isso não fica bem, sabia? Uma mulher de 29 anos, sem casa própria, vivendo do senhor, com um dinheirão que não consegue explicar. Eu estava de olhos fechados, ouvindo com toda a atenção que tinha. Ashley, você sabia saber o quê? Do hospital. Riu uma risadinha de quem já perdeu a paciência de fingir. Ai, pelo amor de Deus, ninguém fez nada com você. Você estava num quarto com a cabeça enfaixada e não ia acordar. A Karen tomou uma decisão de família e você está transformando isso num filme. Que quarto? Silêncio. Que quarto, Ashley? Não sei que quarto. O 1312 disse. Como você sabe o número do meu quarto? Desligou. Baixei o telefone. A gravação continuava rodando. 4 minutos e 12 segundos. Liguei para o Sam. Gravei uma ligação sem avisar a outra pessoa. Isso serve ou eu acabei de me ferrar sozinha no Texas. Basta que uma das 2 partes saiba que está gravando, disse. Serve. Me manda agora. Ela falou o número do quarto, Sam. Eu nunca falei o número do quarto. Do outro lado, ouvi ele se levantar da cadeira. Na sexta, aconteceu o que nem a Norma esperava. A Denise Parker me ligou. Me ofereceram um emprego, disse, sem cumprimentar. Em Scottsdale, a administração de uma clínica.
salário do dobro do que eu ganho e mudança paga. E eu tenho 22 anos de enfermagem e nunca ninguém me ofereceu nada. Respirou. Me disseram que eu tinha que ir em 3 semanas antes de outubro. A audiência era dia 14 de outubro. Denise. Já sei. A voz tremeu. Já sei o que é. Me disseram com muita educação e muito sorriso, igual da outra vez. Ficou em silêncio tanto tempo que ouvi um cachorro latindo do outro lado. Me manda aquele papel, disse a intimação. Manda na minha casa, no meu nome, com o endereço certinho. Que chegue na segunda. Denise, se a senhora depor, vão. Senhorita Rivera, me interrompeu. Eu dei banho na senhora durante 11 dias. Eu penteei o cabelo dela com as mãos porque não podiam mexê-la, e depois assinei uma folha de transferência com um nome que não era o dela e fui para casa jantar. Engoliu em seco. Me manda o papel. Naquela noite, meu avô entrou na cozinha com a caixa de sapatos. Tirou o cheque dobrado e me estendeu. Leva para a sua advogada. Avô, se eu entregar isso, eles vão dizer que o senhor aceitou o dinheiro. Não aceitei. Sentou. Esse é o ponto, minha filha. Fiquei 2 anos com ele em cima do guarda-roupa, sem descontar, sem rasgar. Sabe por não rasguei? Não, porque estava esperando o dia em que servisse para alguma coisa. Empurrou o papel com 2 dedos até tocar minha mão. O dia chegou. A Norma colocou no processo na segunda, junto com a certidão, a folha do centro cirúrgico, a transferência em nome de Mary Ruiz, a declaração da Denise Parker e 4 minutos e 12 segundos de áudio. A audiência ficou marcada para 14 de outubro, às 9 da manhã. Sala 4B do Fórum do Condado de Harris, a mesma sala onde tinham validado minha certidão de óbito 2 anos antes. A Norma me contou enquanto organizava pastas. Ah, e mais uma coisa, completou. O criminal já se moveu. O promotor intimou o Dr. Whittaker. Ele voltou da Flórida na quinta. Naquela noite, meu celular tocou com um número que eu não tinha salvo. Lauren era ela. E dessa vez não havia nenhuma doçura. Retira tudo, disse Karen. Amanhã você tem até às 5 da tarde. Não me escuta bem, moleca. A voz saiu grossa, de fumante antiga. Uma voz que eu não conhecia nela. Eu fico 40 anos sentada naquela mesa. Enterrei meu marido, tirei meu cunhado da falência e assinei a falência do meu próprio irmão. O que você acha que vai me fazer com um cheque velho e uma enfermeira com hipoteca? Eu estava em pé na cozinha do meu avô, descalça, com o piso frio debaixo dos pés, e percebi uma coisa enquanto a ouvia. Não tremia nada. Senhora, disse, a gente se vê no dia 14. E desliguei eu. No dia 14 de outubro, vesti um terno cinza que comprei em promoção há 3 anos. Vesti de propósito. O vestido de 5.000 continuava no fundo do armário e ia ficar lá naquele dia. Eu não ia entrar naquela sala vestida com nada que tivessem me dado. A sala 4B tem o teto baixo e umas luzes que zumbem. Cheira a carpete e papel. Karen chegou às 8h55 com 3 advogados. Sentou bem direitinho com a bolsa no colo. Não olhou para mim nenhuma vez a manhã inteira. Isso me disse mais do que se tivesse gritado. A Ashley não entrou. Ficou no banco do corredor com o celular na mão. A Norma falou 19 minutos sem levantar a voz. Sem adjetivos. Colocou as folhas uma por uma, como quem arruma talheres. A certidão com a hora da minha morte. A folha do centro cirúrgico com a hora da minha operação. 1 hora depois, a transferência é assinada por um representante que eu nunca nomeei com o nome Mary Ruiz. O cheque não descontado com a assinatura de Karen Bennett e a data, 3 dias depois do meu suposto enterro, e o áudio de 4 minutos e 12 segundos em que uma mulher que nunca pôs os pés naquele hospital sabia o número do meu quarto. Denise Parker depois às 10h20. As mãos tremiam e mesmo assim não errou uma única data. Quando perguntaram por tinha ficado calada há 2 anos, disse: porque tinha medo e porque ninguém me perguntou até ela bater na minha porta e não me ameaçar. Whittaker depois às 11. Tinha feito acordo com o promotor 2 semanas antes. Disse o nome de quem pediu a certidão, disse o valor e disse o dia. Não olhou para mim nenhuma vez. Às 12h15 o juiz leu a decisão. Anulação do registro de óbito, restituição do meu estado civil desde a data original, ordem ao condado para corrigir os arquivos e remessa de todo o processo ao promotor do distrito para a parte criminal, incluindo a senhora Karen Bennett por instigação. Eu estava sentada com as mãos nos joelhos e não chorei. O que senti foi no estômago, como você desce um degrau que não viu. Estava viva num papel. Depois veio a outra parte que a Norma tinha me explicado 3 vezes, e eu só entendi de verdade quando aconteceu. Com meu estado civil restituído, o conselho do fundo Bennett voltava a ter os 3 votos originais. O do Sam, o meu e o dela. 2 contra 1. Naquela mesma tarde, num escritório com vista para o centro, Sam e eu assinamos a remoção de Karen Bennett,
como administradora do fundo da família. 40 anos sentada naquela mesa, e acabou no tempo que se leva para assinar 2 folhas. Ela estava lá, quis estar lá. Sentou do outro lado com as mãos cruzadas e esperou. Quando terminamos, levantou e ajeitou a bolsa no antebraço com aquela calma dela que já não me dava nada. Você fez bem, disse. Não fiz bem, fiz completo. Ela me olhou um segundo a mais. Depois caminhou até a porta. Alcancei no corredor. Senhora Bennet. Parou. Tirei o cheque do bolso do blazer. Estava dobrado em 4 desde manhã, com a borda amarela e a tinta intacta. Coloquei na mão dela. Meu avô nunca descontou, disse. 2 anos em cima de um guarda-roupa. A senhora ofereceu isso a um homem que estava chorando num corredor e ele preferiu ficar pobre. Karen baixou o olhar para o papel. Pela primeira vez desde que a conheci, não tinha nada para responder. Isso é o que a senhora nunca vai conseguir comprar, disse. E por isso perdeu. Virei as costas e caminhei. A Ashley se levantou do banco quando a viu sair. Deu 2 passos na direção dela com aquela cara de quem espera ordens. Karen passou reto, nem olhou. Entrou no elevador sozinha e as portas se fecharam com a Ashley ainda parada ali, com o braço no meio do caminho. Eu desci pela escada. Whittaker e o advogado que assinou como meu representante foram denunciados em janeiro. O caso da Karen continua aberto e vai demorar anos. A NM provavelmente ela não pisa numa cela. Que gente assim raramente pisa. Não me importa tanto quanto eu pensava que ia importar. O que importa é isto. Meu nome está bem escrito no registro do condado, com as 2 datas corretas e nenhuma das 2 desfalecida. Com o Sam, a gente não voltou naquele dia, nem naquele mês. Eu disse no estacionamento do fórum com a porta do carro aberta. Eu não me lembro de você. Já sei. Não vou me mudar com você porque um papel diz que a gente é casado. Eu não casei com você. Casou uma mulher que eu não conheço. Ele ficou olhando o chão por um tempo longo. E então o que eu faço? Perguntou. A mesma coisa que qualquer um faz. Fechei a porta. Começar. E foi o que ele fez. Me convidou para jantar em dezembro e eu disse que não. Me convidou de novo em janeiro. Em fevereiro eu disse que sim, num lugar de tacos na Long Point, onde a mesa mancava, e ele colocou um guardanapo dobrado embaixo da perna, sem dizer nada, como se tivesse feito 1000 vezes. Ali eu ri pela primeira vez em meses. Não me devolveu a memória. Os médicos dizem que talvez nunca volte e eu já me acostumei com isso. Tem fotos de um casamento em que eu não estive. Tem uma casa com o número 14 em latão que vendemos porque eu não conseguia dormir lá. Mas também tem coisas novas que são minhas e não da outra Lauren. A Megan foi a primeira pessoa a quem contei tudo completo numa noite de quinta com 2 cervejas. Quando terminei, ficou em silêncio uns minutos e depois disse: "E eu achando que você só tinha um esposo rico." Depois limpou o rosto com a manga e me abraçou tão forte que tirou meu ar. Continuo trabalhando. Continuo chegando às 8. Podia não fazer. E mesmo assim faço porque gosto de ter alguma coisa minha que ninguém assinou. Em abril compramos a casa do Rio, meu avô e eu. Não é grande, tem 3 quartos. Uma varanda que range e um cais de madeira que tivemos que consertar inteiro. A escritura está no meu nome e no dele, nessa ordem, porque ele insistiu. No dia em que assinamos, tirei o vestido do fundo do armário e vesti para ir jantar com meu avô. Ele vestiu a camisa boa. Pedimos camarões e caiu molho na manga dele. E ele riu como criança. Hoje dirijo uma caminhonete branca pela estrada 37, pelo mesmo trecho onde me perderam, e estaciono em frente à casa do Rio, que está no meu nome. Meu avô pesca no cais e me ouve quando falo. Não faço para ninguém ficar sabendo. Faço porque nunca mais vai haver um papel que diga quem eu sou sem a minha assinatura embaixo. Muitas graças por chegar até cá ao final do vídeo. Espero que lhe goste muito até esse tema, onde trazer demais vídeos cá. Subscreva o canal, curta e comente e aguardem por demais vídeos. Muitas graças e